A lição de segunda-feira nos traz os métodos de ensino de Jesus. Jesus era um mestre por excelência. Ele tinha o poder com as palavras de esculpir o coração, a mente humana. E Jesus, como todo bom professor, ele tinha claramente, diante dos seus ensinos, dos seus métodos, uma regra básica da pedagogia. Você que é professor, que está nos assistindo, sabe muito bem que uma das regras de ouro da pedagogia, da educação, é que um professor nunca deve dar ao seu aluno aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa. Nós não podemos ensinar aos nossos alunos apenas aquilo que eles gostam, mas aquilo que é necessário para o desenvolvimento dele como ser humano de forma integral. E Jesus, como um bom mestre, estava muito bem apto a fazer isso. Quando o doutor da lei vai até Jesus, ele se torna um aluno de Cristo nesse momento. E ele mesmo se torna um aluno, reconhece ser um aluno ao dizer mestre, rabi, no capítulo 10, verso 25 de Lucas. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Agora, notem o método de ensino de Jesus. No capítulo 10 de Lucas, versículo 26, Jesus diz: então lhe perguntou Jesus, que está escrito na lei, como você a interpreta? Você percebeu? Jesus leva o seu aluno, naquele momento, o doutor da lei, a refletir, a ponderar, porque Jesus sabe que se nós não contemplarmos o assunto, se nós não pararmos para meditarmos no assunto, não haverá transformação. Nós temos que pensar, meditar sobre ele. Mas Jesus faz mais ainda. Jesus o direciona à palavra. Jesus diz: a resposta à sua pergunta está na Bíblia, aqui está escrito na lei, como você a interpreta. Mas Jesus aprofunda mais ainda o seu método. Era muito típico dos rabinos da época, e Jesus é um rabino, nunca responder uma pergunta com uma resposta. Jesus tinha esse método, ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Você já notou isso? Por exemplo, no capítulo 10 de Lucas, ele pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Numa outra ocasião, perguntam para Jesus: com que poder você perdoa pecados? E Jesus Cristo então responde assim: vou lhes fazer uma outra pergunta. O batismo de João era do céu ou da terra? E eles então ficam encurralados, os escribas e fariseus, porque se eles respondessem que era do céu, tinham que reconhecer Jesus como Messias. Se o batismo de João fosse da terra, na resposta deles, o povo tinha João como profeta e eles seriam apedrejados. Eles dizem: não vamos te dar resposta alguma. Jesus diz então: enquanto não ponderarem sobre a minha pergunta, também não lhes darei a resposta, porque ela está na pergunta que eu fiz para vocês. Dizem os melhores educadores que nós conhecemos a inteligência de uma pessoa não pelas perguntas que ela faz, aliás, não pelas respostas que ela dá, mas pela pergunta que ela faz. Ou seja, a inteligência é medida pela pergunta que ela faz, não apenas pela resposta que ela dá. E Jesus então faz perguntas profundas. Mas Jesus aqui, ao responder desta forma, que está escrito na lei, Lucas 10, 26, como você a interpreta? Jesus, ao levar o doutor da lei a refletir em sua capacidade acadêmica, em seu conhecimento da palavra, ele quis mostrar para o doutor da lei que é necessário e importantíssimo conhecermos a palavra de Deus, mas que o diabo também conhece a palavra. Aliás, no deserto, em Mateus 4, Satanás citou a Bíblia de cor para Jesus. Você tem que ter mais do que conhecimento. Você tem que ter sentimento. Você tem que permitir que o Espírito Santo desperte amor também. Ao levar o doutor da lei a refletir na lei como ele interpretava, ele leva o doutor da lei a refletir no vazio apenas do conhecimento humano, se não vier acompanhado da ação, do sentimento e do amor de Deus. Você conhece a Bíblia? Que bom, isso é ótimo. Sabe a Bíblia de cor e salteado? Você conhece a palavra de Deus de cor e salteado? Isso é bom. Mas Tiago diz que também o demônio até crê em Deus e conhece a palavra e treme. E alguns nem tremem nesta terra. Não basta só conhecer. Você tem que viver. Você tem que praticar. E quando o doutor da lei diz que a lei se resume a amar a Deus e ao próximo, Jesus o leva a refletir no seu método de ensino. O seu amor a Deus te conduz a amar aqueles que estão à sua volta, aqueles que são diferentes, que pensam diferente. Ou esse amor que você tem para com Deus não te motiva a amar o seu próximo? João havia dito isso em sua primeira carta, dizendo que aquele que diz
que ama a Deus e odeia o seu próximo, esse é mentiroso, não ama a Deus. Porque como eu posso amar a Deus que não vejo e odiar o meu próximo que eu estou vendo? Então eu pergunto para você, o seu conhecimento da palavra, o seu conhecimento do evangelho, mudaram a forma como você trata os outros? Se não fez isso, a sua teoria é vazia.